Meu Pai, seja feita a tua vontade. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Raízes, documentário original do Info Serrinha e Região em parceria com Gravaí. Vamos falar sobre a procissão do Fogaréu, evento religioso que acontece desde a década de 1930 e em 2019 se tornou patrimônio cultural imaterial da Bahia, atraindo todos os anos milhares de fiéis que vêm para a Serrinha em busca de um turismo religioso. Os fiéis que percorrem cerca de 5 quilômetros, saindo da Catedral de Serrinha, com destino à imagem de Nossa Senhora Santana, no bairro da Santa. Estamos em Serrinha, município que fica na região nordeste da Bahia, a aproximadamente 180 quilômetros de Salvador. Segundo o IBGE, a cidade conta com uma população de 80.435 habitantes. Serrinha também é conhecida como a capital da vaquejada, mas na Semana Santa ela se transforma em um templo de fé, onde milhares de pessoas se reúnem para acompanhar todas as celebrações religiosas, entre elas a famosa procissão do Fogaréu, que acontece desde a década de 1930. Estamos na Catedral de Serrinha, templo religioso onde acontecem as principais atividades da religião católica aqui do nosso município. E é a partir deste ponto que iremos descobrir tudo o que está em volta da procissão do Fogaréu. Vamos descobrir juntos por que a procissão do Fogaréu se tornou tão procurado por fiéis, por turistas e desde quando ela acontece aqui no nosso município. Vamos juntos descobrir a partir de agora aqui no Raízes. Segundo conta a história, a procissão do Fogaréu foi realizada pela primeira vez na década de 1930 e desde então se tornou um dos atos religiosos mais importantes do estado da Bahia. Estou aqui com Carla para poder nos responder quando chegou a procissão do Fogaréu em Serrinha e qual a importância dessa realização aqui no município que agora se tornou patrimônio cultural e material do estado da Bahia. Pois é. A procissão do Fogaréu ela é datada aqui da década de 30, precisamente em 1932, com a chegada do padre Carlos Olímpio Ribeiro. Relata-se, né, algumas pessoas ainda da época, que na época houve uma seca extrema na região e que, no sentido de rogos, de louvores, começaram a fazer caminhadas penitenciais clamando pela chuva. E aí um desses momentos foi justamente uma procissão luminosa pelas ruas da cidade, ainda só pelo centro, porque ainda na época não havia o Mirante da Santa. Então faziam essas caminhadas penitenciais pelo centro da cidade e essa tradição ela foi ganhando força, né? No início a procissão ela era só seguida por homens e só ao longo das décadas que foi havendo várias transformações. Uma delas foi depois as mulheres passando a participar, crianças, as famílias no geral, não é? Mas para a Serrinha isso é de extrema importância, visto que desde a chegada dos nossos antepassados, Serrinha sempre foi um município de população com muita fé. E a gente vem percebendo isso ao longo dos anos pela quantidade de pessoas que participam a cada ano, um número ainda maior. E ter se tornado patrimônio imaterial, para a gente é de extrema importância, porque primeiro fomenta o turismo religioso aqui, tanto de Serrinha como da região. Fortalece a fé e a gente percebe também que nas pessoas, na população que participa, há uma expressão de fé muito grande e de relatos de pessoas que acabam sendo tocadas, convertidas, passam a participar da igreja e mesmo aqueles que só vêm neste período, a gente percebe também que vêm com muito respeito, com muita fé e com muita devoção. A procissão do Fogaréu recebeu em 2019 o reconhecimento ao se tornar patrimônio cultural imaterial da Bahia, fazendo com que a cada ano milhares de fiéis venham até Serrinha para participar desse ato de fé, devoção e sacrifício. A importância desse evento tão conhecido e marcante aqui no estado da Bahia é que aproxima as pessoas, agrega. Chegam pessoas de diversas cidades aqui da região para este momento festivo.
Então é um momento de encontro, um momento de comunhão, de aproximação das pessoas e principalmente um momento de encontro com Deus. Eu falar da procissão do fogaréu é algo muito importante para a cidade de Serrinha, mas também para todos os católicos, quando nós reconhecemos o significado profundo dessa procissão, que é justamente o momento em que os soldados romanos encontram Nosso Senhor no Getsemane, o levam até o palácio dos sumos sacerdotes e ali começa todo o processo, todo o trâmite para a paixão de Nosso Senhor. Mas vamos contextualizar. A primeira coisa a dizer sobre a questão da procissão do fogaréu é que ela não é mais importante do que algo que vem antes, que é o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é composto pelos 3 dias, que é o primeiro dia hoje, a Quinta-feira Santa, com a Missa da Ceia do Senhor, a Sexta-feira Santa, com a celebração da Paixão do Senhor, e o Sábado Santo, com a celebração da Vigília Pascal. Esses 3 dias formam unidade. Nós iniciamos hoje com o nome do Pai e só daremos a bênção final na Vigília Pascal no sábado. E a procissão do fogaréu está dentro desse contexto, porque nós estamos falando dos mistérios de Cristo, da vida do Senhor. Portanto, tem tudo a ver e, ao mesmo tempo, nos insere também na piedade popular, que é muito importante para a igreja, o sentimento do povo. A questão da procissão do fogaréu é também a participação mais íntima do povo também, nesse sentido de poder se manifestar de uma forma, digamos assim, entre aspas, paralitúrgica com essa procissão. É porque agora, como virou patrimônio Cultural e material, aí ficou mais conhecido ainda. Então, muitas pessoas que não conheciam estão tendo a oportunidade de conhecer. Depois também que ficamos 3 anos, foi 2 anos por conta da pandemia. Aí voltou agora e voltou com toda a força. Então, muita gente que nunca teve a oportunidade, teve gente que vem até agradecer, né? Porque passar pelo momento de pandemia e depois voltar é uma bênção, é uma graça. Para que tudo aconteça de forma organizada, é preciso da ajuda e doação da comunidade. Diversas pessoas participam dos bastidores do evento, ajudando seja na distribuição das tochas, na organização da igreja ou na encenação teatral. Com cada um fazendo um pouco, a procissão fica ainda mais rica em detalhes que encantam moradores e turistas. Fala pra gente o que representa, você enquanto uma pessoa jovem, participar do teatro da procissão do fogaréu, que é um evento tão importante aqui para a Igreja Católica de Serrinha. Eu acho que pra gente da Companhia de Teatro é mais que especial a gente estar participando desse momento. A gente se dedica muito nos ensaios para a peça sair o mais perfeita possível, porque tem muita gente assistindo. Então é algo que deixa a gente muito feliz em ver que tem tanta gente assim vindo assistir o nosso trabalho. É uma honra participar desse grupo, porque a gente conhece mais a história verdadeira, né, da Bíblia, e a gente mostra um pouco de aproximação com Jesus nessa data tão importante que no dia de hoje. E também é uma tradição da nossa cidade e da nossa igreja. E eu fico muito feliz de participar disso, de participar da história, que tenho certeza que muita gente vai lembrar do nosso grupo. Então, a preparação para a Semana Santa de Serrinha, na verdade, começa com meses de antecedência. Como mesmo você falou, temos 3 preparações diferentes. Preparação litúrgica, que é a principal, porque é a oração da igreja, na qual nós preparamos os ritos para o Tríduo Pascal, que tem especificidades a cada dia, nós vamos poder observar à medida que participamos. Depois a preparação do teatro, do texto, figurino, ensaios, etc. E, por fim, propriamente a preparação da procissão do fogaréu, que demanda toda uma estrutura de som, de segurança, que se tornou, na verdade, institucionalizada. Por isso que a gente tem um pouco mais de trabalho nesses dias em relação à procissão. A Semana Santa, onde está inserida a realização da procissão do fogaréu, é um tempo intenso de orações e reflexões. É uma expressão de fé que carrega consigo simbologias. O cristianismo ele é marcado muito pelos símbolos. Desde a própria experiência com Jesus, nós somos herdeiros da tradição judaica e a experiência da Páscoa já significa a passagem do povo de Israel da escravidão do Egito para
o novo povo e também para a terra prometida. Então, nós sempre temos esse caminho junto ao povo judeu e que o cristianismo, seguindo Jesus Cristo, segue, né? Faz os passos de Jesus. E dentro da dimensão das tradições e do simbolismo, a nossa experiência litúrgica ela é sempre marcada por esse simbolismo que é o quê? A fé católica ela se centraliza na pessoa de Jesus e na celebração litúrgica que dominicalmente recorda Jesus Cristo. E aí toda a nossa experiência ela é centrada nessa dimensão que recorda a dimensão do sofrimento, morte e ressurreição. Então a Páscoa significa isto. Na Semana Santa nós vivemos de forma mais intensa essa dimensão porque nós não só recordamos, fazemos memória, como também vivenciamos como cristãos essa experiência de retomar os passos do sofrimento de Jesus. Aqui na catedral, então nós temos a celebração do Tríduo Pascal, começando na quinta-feira, indo até o sábado, e no meio de tudo isso, vários símbolos. As celebrações elas se centralizam dentro da celebração da Santa Ceia na quinta-feira, a celebração da Paixão na sexta e no sábado a Vigília Pascal. Ao entorno disso nós temos atos de devoção popular. Então as devoções populares aqui a gente encontra a questão das vias sacras, as procissões e entre elas a procissão do fogaréu. Então a procissão do fogaréu faz parte desse movimento popular de devoção e de expressão de fé e de oração. Nesse sentido, então, o fogaréu, ele sendo essa procissão que faz o percurso da noite onde Jesus foi traído por Judas e foi pego pelos soldados para iniciar todo o processo de sofrimento, então nós fazemos esse caminho com tanto a dimensão do teatro, então o teatro com a companhia de teatro aqui da Catedral, então faz todo o processo de apresentação, de articulação, então os nossos jovens já estão desde o final do ano passado já preparando tudo isso, e como também nós temos uma comissão histórica da nossa paróquia, do patrimônio histórico paroquial, onde vai cuidando para que tanto os elementos quanto a organização ela aconteça da melhor forma possível. E o movimento de oração, de penitência, de caminhada, de devoção vai acontecendo na medida em que vai caminhando. O caminhar é parte do cristianismo, peregrinar. Nós somos filhos do caminho. Jesus Cristo foi aquele que nos ensinou a ser filhos de Deus caminhando, porque ele chamou os discípulos para perto de si e formou-os no caminho. E nesse nosso caminhar é que vai existindo, é que a experiência de vida vai acontecendo a partir da experiência divina. Então, esse é o movimento do ponto de vista teológico, simbólico, que vai ajudando a gente nessa caminhada. Não perdendo de vista que ao interno de tudo isso tem a experiência que é a experiência da nossa fé, que é marcada pelo encontro com Cristo, a nossa relação fraterna entre irmãos, ao mesmo tempo que peregrinamos para a vida eterna, para o paraíso, para o reino de Deus, que é o ambiente e o objetivo de cada cristão. A fé é o combustível que emociona, fortalece e expande a religiosidade dos presentes. Pessoas de todas as idades participam e vivem este momento com doação. São histórias que alimentam o íntimo, que mergulham em nossos pensamentos e sentimentos. A Semana Santa, para mim, é um momento de muita fé, muito respeito, empatia pelo outro, e eu sempre participo muito, gosto de participar. Muita esperança de tempos melhores. É um momento de renovação, Isso, né? Também é de renovação, sim. Desde criança que eu frequento. E vai passando de geração em geração, né? Então, é uma coisa muito importante que eu acho na minha vida. O respeito, a consideração, a dedicação que a gente tem para esses dias grandes. Tem que ser... É muito maravilhoso mesmo. É uma época de muita solidariedade depois do que Jesus passou. Mas a gente está acompanhando todos os momentos, não é? Pedindo a Ele a graça, a força, nos dá todos os momentos, é quem nos segura. Então nós temos essa devoção de acompanhar, alegre, satisfeito, não é?
o que mais sofreu ele por nós. Nós estamos fazendo um ato de obrigação da gente. Portas fechadas, vamos dar início à encenação teatral e logo depois à procissão do fogaréu. Fé, devoção, milagres, abraços que aquecem os corações. Há mais de 90 anos, fiéis vão às ruas para professar sua fé na procissão do fogaréu. Repleta de símbolos e significados, é possível acompanhar a encenação da Paixão de Cristo durante toda a caminhada, assim como é visto um mar de luzes com os religiosos segurando suas velas com chamas de fogo. Em uma palavra, é possível resumir todo o sentido, todo o significado em estar presente na caminhada da procissão do fogaréu. Esperança. Fé. Força e crença. Felicidade, alegria, fé. Gratidão. Gratidão é uma palavra-chave para um momento especial como esse. Estar no meio deste povo é um convite para acreditar em dias melhores. É depositar nossos pensamentos na fé e compreender que a comunidade é um movimento que acolhe a todos que buscam essa esperança. É interessante que os quase 5 quilômetros de caminhada vão parecendo curtos, vão se tornando possíveis para crianças, jovens, adultos e idosos. É emocionante ouvir um coro que preenche as ruas com orações para nos relembrar os momentos em que Jesus foi perseguido, preso, humilhado e torturado no Monte Calvário. Todos os presentes, sejam os representantes da igreja ou sejam os fiéis, nos ensinam que Jesus, mesmo sabendo de tudo o que aconteceria com ele, não fugiu dessa entrega. E hoje é o povo que se entrega a ele nessa procissão, ecoando que a cruz não é o fim, mas sim o processo de total conexão que nos guia para o caminho da graça e da ressurreição.